Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmão, você que pode estar com a palavra do Senhor nas suas mãos, pega ela aí. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 25. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 25. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor: e certa mulher, vítima de fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo que lhe tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Verso 27. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. 29. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra dele virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou-me nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Repetindo 31. E disse-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão e dizes: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, aterrorizada, trêmula, sabendo o que lhe foi feito a ela, aproximou-se, caiu-se no chão diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada da tua aflição. Pode tomar o teu assento. Queridos, o capítulo 5 de Marcos, aqui Jesus agora ele está vindo da cidade de Gadara, aonde ali adentrando ele encontra então o endemoniado gadareno. A história nós já sabemos que quando Jesus ele chega ali com os seus discípulos, aquele que vivia em um sepulcro, aquele que vivia em um cemitério, aquele que vivia acorrentado, aquele que não vivia mais entre a família, aquele que já não tomava um banho, aquele que não se alimentava, aquele que era afastado das suas atividades. Quando os demônios que estavam naquele homem então detectam a presença de Jesus na cidade, a palavra vai dizer que ele se rompe das correntes, ele vai de encontro a Jesus, e os demônios que estavam nele vai dizer: que temos nós contigo? Por que vieste nos atormentar? E Jesus então, sem qualquer conversa, vai olhar para aqueles demônios e vai dizer: ei, vocês vão sair daí. Os demônios vão pedir a Jesus então que eles entrem na manada de porcos. A palavra vai dizer que os porcos então agora caem no abismo, e eles se perdem, e eles morrem, e os homens daquela cidade agora tomam uma certa ira de Jesus. Então eles vão dizer para Jesus que não querem Jesus na cidade porque eles tinham perdido os porcos.
precisava da presença dele, necessitava de uma palavra dele. Mas a palavra vai dizer que os outros homens da cidade não quiseram que Jesus ficasse ali e pediram a ele que se retirasse. Lugar onde Jesus não é bem-vindo, ele não fica. Lugar onde ele não tem o lugar dele de glória, ele não permanece. Lugar onde as pessoas não reconhecem a sua majestade, ele não fica. A palavra vai dizer que Jesus agora pega os seus discípulos, entra dentro do barco e ele atravessa para o outro lado da cidade. Chegando lá, uma grande multidão. Mas que multidão é essa que queria Jesus? Não, a multidão da curiosidade. Porque tem muitos que vêm, mas quando vem pela curiosidade, pastor Marquinhos. Vem por um convite, pastora Silvana. Vai lá, visita a igreja. Se você gostar, você fica com nós lá. Mas veio pela curiosidade. E muitos que estavam lá naquele dia recepcionando a saída de Jesus daquele barco, estavam ali pela curiosidade. Eu quero saber como ele é, que cheiro ele tem, como é o cabelo dele. Será que é verdade que ele realmente tem essa eloquência na pregação? A palavra vai dizer que no início de tudo, quando Jesus desceu do barco, eles começaram a apertar Jesus. Sabe o que eu fico olhando? Lugar grande, onde se anuncia a participação de fulano, a participação de ciclano, a foto de Bertano. Mas o principal, ali não tem a presença. São lugares grandes, com estruturas enormes, mas quando o Senhor Jesus chega ali, eles não captam o seu milagre, mas eles começam a apertar Jesus. A palavra vai dizer que a multidão estava apertando Jesus. A multidão estava apertando Jesus, não tinha como Jesus direito andar. A palavra vai dizer então que Jairo ele sai de casa e a sua filha já está enferma. Mas o que Jairo está fazendo se a filha está enferma? Ele está indo para o templo cuidar das coisas do Senhor. Quantas das vezes nós damos pequenas desculpas para não ir para a casa do Senhor fazer o que temos que fazer? Às vezes são coisas simples que nós podemos resolver depois da volta, mas isso nos tira do foco. Certas coisas que nos tiram de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Mas Jairo, quando fica sabendo que Jesus está na cidade, ele sai de onde ele está e ele vai de encontro a Jesus. A palavra vai dizer que ele se dobra diante do Senhor e ele vai explicar ao Senhor o que está acontecendo. E ele vai dizer: Jesus, vamos lá em casa. Já chegou uma conversa aqui, que na outra cidade que o Senhor estava, eles não te queriam lá, mas eu te quero lá em casa. Eu já fiquei sabendo que no lugar onde você estava queriam todo mundo, mas não queriam a tua presença lá, porque quando o Senhor fala, o Senhor corrige. Quando o Senhor fala, o Senhor quer mudança. Quando o Senhor fala, o Senhor quer transformação. Se não te querem lá, nós te queremos aqui. Entra e faz a tua vontade. Entra e muda, transforma, liberta, cura. Já ele estava dizendo para ele: eu sou sim o principal da sinagoga, mas sem a tua presença eu não sou nada. Sem o Senhor ter morrido naquela cruz, que vai acontecer, mas lá na frente nós não somos nada. Nós vamos entender que o chamado de Jesus para nós era o sangue dele derramado para nos livrar e para nos curar. Jesus olha para ele e diz assim: Jairo, vamos lá. Por quê? Porque eu descrevo na Bíblia um Jesus festeiro. Não era o Jesus da exclusão, não participa de nada, não convive com ninguém, não se mistura com ninguém. Jesus não tinha panelinha. Jesus ele estava no meio, e onde ele estava no meio, a alegria entrava. Jesus gostava de festa, Jesus gostava de casamento. Certa vez alguém olhou para ele e disse assim: ei, esse aí é comilão, esse aí é beberrão, porque ele vai na festa, ele se enturma mesmo, ele come mesmo, ele bebe mesmo, ele conversa mesmo. E Jesus está dizendo: ei, vamos lá na tua casa. Quando ele está andando, a notícia que Jesus está na cidade percorre. E eu fico imaginando agora essa mulher isolada de toda a família, porque ela
marido, ela não podia estar junto dele. Se tinha filhos, ela não podia estar junto dele. Agora preste atenção. Uma mulher que teve os seus direitos de liberdade tomados pelo fluxo de sangue. Que alguém olhou para ela e disse assim: ei, aqui não é o teu lugar. Porque tentava entrar em algum lugar e alguém olhava para ela e dizia: você é impura, ninguém te quer aqui. Quantos de nós, a nossa trajetória de vida, as pessoas olhavam para nós e não davam nada por nós, vai dizer assim: vai viver assim, vai morrer assim. Às vezes passava por alguém num bar e assim: vai morrer bebendo, vai morrer fumando, vai morrer se drogando. Mas Jesus estava do alto dizendo: eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história, porque quando eu entrar eu vou fazer diferente, porque quando eu entrar vai ter cura, vai ter libertação, vai ter transformação. Mas o medo tomou aquela mulher, porque ela podia ser morta se ela fosse detectada entre a multidão. Havia uma lei, havia um decreto, que ela podia ser pega e apedrejada se pega no meio do povo. Eu fico imaginando agora ela tendo que se envelopar em roupas, se tampar para não ser detectada. Quantas coisas e manobras ela teve que fazer para não ser detectada. Mas a multidão está ali. E muitas das vezes a multidão tem nome na nossa vida. Às vezes não é ninguém de fora, é alguém de dentro, dizendo: você não dá conta, você está indo lá, já tem 6 anos, não vai mudar nada. Se eu fosse você, parava. Às vezes é dentro do teu trabalho, você está na igreja mesmo. Ah, não, mas eu já ouvi falar de tantas coisas e a vida não mudou até hoje. Alguém que vai olhar para você e vai te descredibilizar. Quem sabe na tua casa ser o menor. Quem sabe alguém que olha para você e não vê em você um grande projeto de Deus. Mas aquela mulher agora rompe barreiras. E o Senhor está procurando crente que rompe barreira. O Senhor está procurando crente que quebra protocolos. Aquela mulher agora sai, ela sai com um objetivo. Ela saiu de um lugar que não era dela, mas ela saiu com objetivo. Ela disse: se Jesus vai estar no lugar que Ele disse que Ele vai estar, eu vou sair do meu comodismo. Mas quando eu voltar para casa eu não vou ser o mesmo, eu não vou ser a mesma. Com que convicção você saiu da tua casa? Com que convicção que você veio neste ela? Porque às vezes a gente vai se automatizando. O 7 é o 8º. Quem sabe você está dizendo é o 6º e nada aconteceu. A palavra vai dizer que a resposta de Daniel ela veio no primeiro dia, mas Daniel só recebeu no 21º, porque havia uma luta espiritual contra a oração de Daniel. Eu creio que a tua resposta já veio, já saiu do trono do Senhor. O Senhor está pelejando, está mandando o anjo para te entregar a tua vitória. Jesus está indo à casa de Jairo. Aquela mulher está olhando e ela esbarra em um, ela esbarra em outro, e alguém vai olhar para ela e vai dizer: quem é essa que está me empurrando? E ao mesmo tempo ela vai dizer: eu vou ser detectada. Eu começo a entender que muitas das vezes o meu milagre não vai ser na força de eu estar de pé, mas de eu estar de Aquela mulher olha para baixo, e quando ela olha para baixo ela começa a ver pequenas brechas, e essas pequenas brechas dão-lhe possibilidade dela atravessar obstáculos. Não era um obstáculo, era uma multidão. Ela desce e em passos devagar ela estica a mão e alguém lhe pisa na mão. Ela sente dor, porque quando nós descemos para alcançar ao Senhor, quando nós temos que nos calar, quando a situação está pedindo para a gente revidar, dói. Quando nós sabemos que nós temos razão
quando nós queremos esticar o nosso nariz, aumentar a nossa altivez e dizer: agora eu vou dizer quem manda, e o Senhor dizendo: quem fala que sou eu, dói. Alguém pisou no calcanhar daquela mulher, porque a multidão estava em movimento e aquela mulher estava rastejando ali no chão. E muitas das vezes nós dizemos: se pisar no meu calcanhar, aí vai ver quem eu sou. Se mexer comigo, se me tirar do sério, e a hora que Jesus entra e diz assim: domínio, domina isso, não faz parte mais de ti, domina isso, vai para a oração, domina isso, dobra o teu joelho, domina isso. Mas quando eu passo lá na porta de casa, alguém me aponta e diz: lá vai ele, lá vai ela, domina isso. Alguém está olhando e está dizendo: lá vai levar dinheiro para o pastor, mas você está dizendo, Deus está dizendo para você: domina isso. Alguém vai dizer assim: está no sexto elo, não vai dar em nada, e Jesus está dizendo: domina isso. Imagina se aquela mulher, alguém que pisasse no pé dela, ela se levantasse para brigar, e foi detectada, mas ela aguentou calada, e Jesus continuou andando. Quando ela se aproxima dele, ela sabia que ela era impura e que ela não podia o tocar, porque na mente dela, se ela tocasse em Jesus, ela iria sujar ele. Se nós estamos sujos, quando nós tocamos em Jesus, não somos nós que sujamos ele, e é ele que nos limpa. Mas a fé daquela mulher era tão grande que ela não precisou tocar nele, mas ela tocou na obra. A fé daquela mulher era tão grande que ela falou assim: não preciso tocar nele, é só no pano que ele está vestido, porque tudo que está nele é santo. Tudo que tem nele é santificado. A palavra vai dizer que quando ela toca, Jesus para. Aí isso aqui me dá um entendimento. A multidão está apertando Jesus, mas Jesus está andando. A multidão está apertando Jesus, mas Jesus está andando. A multidão aperta, mas ele anda. Quando alguém toca, ele para. Nessa noite, Jesus está andando ou já parou aqui por alguém? Jesus está andando ou alguém já tocou Jesus aqui nessa noite? Se você tocou em Jesus aqui nessa noite, ele já parou para ouvir a tua causa. Ele já parou para virar para você, para decretar o fim dessa dor, dessa tristeza, dessa angústia, o saramento deste sangramento espiritual. O Senhor já parou para te ouvir e dizer: eu já fui lá na tua casa, eu já estou entrando no mistério com você nessa noite, eu já fechei a biqueira, eu já fechei as esquinas de droga, já fechei as esquinas de prostituição. O Senhor está dizendo aqui para alguém, por virar para você e decretar: eu já estou abrindo a porta que estava aberta. Ele para. Pedro está do lado dele, porque Pedro, além de ser forte, Pedro era aquele discípulo pronto. Se alguém insistisse naquele momento em tocar em Jesus, Pedro era aquele que andava com uma faca escondida. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, quem me tocou? Pedro vai dizer: não, faço não, mestre. A multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem te tocou? Pedro desvia da matemática. Ele está dizendo: a multidão te aperta e o Senhor detectou alguém que te tocou. Isso me traz sensibilidade. Jesus, ele é sensível. Jesus, ele sabe e trabalha dentro da nossa necessidade, não daquilo que eu quero, mas ele vai me dar aquilo que eu preciso. Agora veja, Jesus, ele vai dizer assim: Pedro não identificou a matemática, ele vai olhar para trás, a multidão está parada, todo mundo com o olho arregalado, e ele pergunta:
pergunta de novo: quem me tocou? Mas estava todo mundo parado. E o interessante é que estava todo mundo parado. Ele lançou uma pergunta e todo mundo ficou parado. Ele disse: quem me tocou? É por isso que o excesso da curiosidade não nos permite atravessar barreiras. Porque qualquer um ali na multidão poderia ter dito assim: Senhor, quem te tocou foi eu. Porque estava com a intenção de tocar. Mas a multidão entendeu: eu vim aqui para apertar ele, não foi para tocar. Mas quem tocou se levantou. Mas por que aquela mulher se levanta e se identifica? Cadê o medo de morrer? Cadê o medo de ser apedrejada? Ela desceu pro joelho e cura. Mas quando ela levantou uma mulher sarada, uma mulher curada, alguém que tocou com o objetivo de ser transformado. Quando ela levantou, eu imagino na minha mente o pregador, ela tirando um pano, soltando o cabelo. Eu quero mesmo ser identificado. Os panos que envolviam a sua cintura para tampar a sua impureza, ela agora estava tirando. Eu quero mesmo é que me identifique. Alguém vai olhar e vai dizer: é ela. Prepara as pedras, porque vai morrer. E Jesus dizendo: não, gente. Está todo mundo aqui doente. A única sarada foi ela. A única curada aqui foi ela. Porque já havia uma fé no coração daquela mulher. Uma identificação. Glória a Deus. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: ei, mulher, você foi curada, porque de mim saiu virtude. Algumas traduções vão dizer: porque de mim saiu poder. Olha que forte! Aquela mulher, ela toca Jesus e ela extrai de Jesus poder. E quem tem poder tem autoridade. É Jesus dizendo: além de você ser curado, eu estou te devolvendo a autoridade de voltar para a sua casa, de voltar para o seu seio familiar. Tudo aquilo que a doença, que o fluxo de sangue, que esse sangramento espiritual te roubou, eu estou te devolvendo. Mas do outro lado, havia um pai que queria que a filha fosse curada. Jairo cutuca Jesus e diz assim: o papo aí está muito bom. Ela te tocou, ela foi sarada, glória a Deus, aleluia. Mas a minha filha vai morrer. Se o senhor não for rápido, a minha filha vai morrer. De costas ele estava para Jairo, de costas ele permaneceu quando ele disse assim: Jairo, a tua filha não morreu, ela dorme, e eu estou indo lá acordar. O que para muitos é o fim, para Jesus é o começo. O que para muitos é o fim, para nosso Deus é o começo. Aquela mulher levanta. Eu fico imaginando agora a multidão que não queria ela perto, agora abrindo alas para aquela mulher passar. Porque Jesus lançou uma palavra e jogou por terra toda outra palavra contrária que o homem tinha colocado. Quem sabe tem pessoas aqui que quem sabe foram amaldiçoadas do ventre. Quem sabe tem pessoas aqui que Satanás olha e diz assim: não vai ter jeito. Mas quando o céu se move ao meu e ao teu favor, a palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Alguém veio, porque sempre tem alguém que traz, vai dizer assim: ei,
disse: se Deus lançou uma palavra que a minha filha está dormindo, eu vou crer naquilo que o verbo diz, naquilo que a palavra diz. E se ele falou, ele não é homem para mentir. A palavra vai dizer que o Senhor agora começa a caminhar, e o Senhor detecta os pranteadores, pessoas que naquela época eram pagas para chorar em velórios inteiros. A palavra vai dizer que a porta de Jairo estava lotada deles. Jesus estava, ele e mais os seus 3 discípulos, o pai e a mãe. Ele vai dizer assim: assim que nós entrarmos, você fecha a porta e deixa todo mundo lá fora. Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso? Só vai fazer parte do teu projeto quem acredita no teu milagre. Só tem que fazer parte do teu projeto quem acredita e crê naquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Muitas das vezes nós vamos dar ouvido a segundos e terceiros. Muitas das vezes nós vamos deixar entrar dentro da nossa casa pessoas que vão nos esmorecer. Muitas das vezes nós vamos estar desabafando com pessoas que não professam da mesma fé e vão dizer assim: isso aí não tem jeito, isso aí não dá, isso aí não acontece. Mas Jesus disse assim: quando eu entrar, briga. Não é todo mundo que vai entrar para dentro do teu projeto. Aquela mulher não foi embora, ela estava ali testemunhando para as pessoas, para aquela multidão, dizendo: ei, há 12 anos eu gastava tudo o que eu tinha. Quantas das vezes nós investimos aquilo que nós temos na mão do homem? Às vezes é uma cura e o médico disse: não tem jeito. Nós pegamos aquele laudo e dizemos: agora acabou. Ele é o médico dos médicos. Se tinha um lugar que Jesus ele até ia, mas ele ficava meio constrangido de ir, era em velório. Jesus ele gostava de festa, mas ele não era muito de velório. Os pranteadores que ali estavam não eram muito amigáveis de Jesus, porque quando a família do defunto era conhecida de Jesus, eles chegavam para Jesus e falavam: ô Senhor, vai lá para o Senhor dar uma palavra, vai lá para o Senhor abraçar a família. E Jesus ia. Mas quando ele chegava à porta do cemitério, o espírito da morte começava a tremer e dizia: a vida está vindo aí. Quando Jesus ia abraçar a família para dizer: meu sentimento, o morto levantava. Que isso, pastor? Não. A viúva de Naim, levando o seu filho, uma grande multidão já ia para enterrar o menino. A palavra vai dizer que uma grande comitiva de vida vinha, Jesus e os seus discípulos. Agora Jesus olha para aquela mulher e ele detecta ela. Havia muitas mulheres em volta daquele esquife chorando, mas Jesus vai chegar na mãe. Mas como Jesus sabia quem era a mãe? Quando a bênção é para você, ela não é entregue em outro endereço. Quando a palavra é para você, não é entregue em outro endereço. Já viu quando nós estamos no ambiente e a gente pensa assim: se o fulano tinha que estar aqui para ouvir, isso não era para você. A palavra vai dizer que aqueles homens que estavam carregando aquele esquife param. Jesus não vai tocar no defunto, ele vai tocar no esquife e ele vai dizer: menino, levantar. Eu não sei a que estratosfera ele estava, a que nível ele estava,
Volta, porque quem está te chamando tem autoridade. Volta para a tua mãe, porque quem está te chamando vai me vencer ao terceiro dia. Eu quero dizer para você nessa noite que para Deus não tem nada impossível. Porque dizer e se declarar para a mulher do fluxo de sangue, porque quem sabe nós homens que estamos aqui podemos pensar assim: é uma palavra, é um momento voltado para a mulher, porque é um sangramento. Esse sangramento que nós estamos dizendo aqui para nós essa noite é espiritual. Em que momento que nós sangramos? Quando nós não perdoamos alguém. Porque quem não tem cura, não cura. Quem sangra e tenta sarar alguém acaba sujando o outro. Quem não é sarado, a culpa sempre é de alguém menos dele. Quem está sangrando quando sai da igreja, a culpa é do pastor. Quem está sangrando quando está em uma conversa, em um diálogo, a culpa sempre é do irmão A, sempre é do irmão B, nunca é dele. Quem está sangrando quando um problema dentro de casa é sempre ele o apontador, nunca é ele que diz: a culpa é minha, quem está no erro é dele. E Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite: quando eu entendo que eu estou sangrando, e quem está sangrando ou quem se machuca automaticamente vai dizer: gente, eu não posso ficar desse jeito, eu preciso ir no hospital, eu preciso ir no médico, eu preciso ser tratado disso aqui. E tratamento dói, porque alguém vai olhar e vai falar assim: primeiramente, deixa eu ver a ferida. E quando nós mostramos a ferida, é o momento que nós estamos nos expondo. E Jesus está dizendo assim: eu te conheço. Para mim você não precisa esconder. Mostra onde é que está a ferida, porque eu vou sarar. Às vezes é um sangramento que nós ficamos carregando, dizendo assim: eu já perdoei fulano. Mas não deixa eu ver ela não. Então não perdoa. Eu já perdoei esse plano, mas se precisar da minha ajuda, eu não ajudo, então não perdoa. Quanto a isso, eu sou sarado, mas toda vez que toca nesse assunto, você começa a rangir os dentes e a tremer. A raiva está aí ainda, então não foi sarado. Talvez é alguém que olha e diz assim: o convívio lá em casa é até bom, mas há quanto tempo se sabe? Se conversa com os filhos? Há quanto tempo está longe da família? Há quanto tempo aquela mulher do fluxo de sangue estava longe da família? A minha esposa queria muito estar aqui. E quando nós fomos lá fora, olhamos o tempo e vimos que ia chover. Ela voltou com uma carinha meio tristinha. Em todas as agendas ela me acompanha. E aí eu me despedi dela. E ela ainda estava meio assim. Eu falei: já deu certo. Mas quando eu cheguei aqui próximo da igreja, a mensagem dela veio: que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu enviei para ela dizendo assim: eu senti falta disso. Você sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos, eu já estou caminhando para terminar, nós queremos ter o domínio, o controle de tudo. Amanhã eu vou fazer. Já resolveu essa situação? Não, semana que vem eu resolvo. Semana que vem de quem? Amanhã de quem? Porque os dias não estão se caminhando para frente, é para trás.
e eu deixo lá problemas que eu poderia ter resolvido antes de sair, eu estou tendo uma certeza que não me foi dada. Quando eu voltar eu resolvo. Você não sabe se você vai voltar. Quando eu voltar do culto, eu peço desculpa, minha mãe, peça antes. Você não sabe se é seu último culto. Quando eu voltar, eu me acerto com meu esposo, se acerta antes. Aí eu estou sentindo no meu coração de passar lá na casa da minha tia. Não sei porquê, tem uma semana que eu estou desse jeito para abraçar ela, abraça. Fazer planos é bom e eu faço. Tem tantas coisas que eu ainda quero conquistar. Mas quando os rapazes lá do meu serviço falam assim: Júnior, até amanhã, eu falo: se Deus assim permitir. O amanhã não é meu, o amanhã não é teu. E o Senhor está dizendo: se há em ti detectado um sangramento espiritual, deixa eu cessar isso hoje. Quem sabe ainda é a rodinha de amigos que te cerca e fala: que é isso, cara? Igreja pra quê? Vamos lá. Você sempre bebeu com nós, você sempre fumou com nós. Quem sabe é a rodinha ainda da fofoca que fala: que é isso? Você sempre estava com nós, falando da vida do fulano, falando da vida do ciclano. Eu tenho notícia quente para contar para você, vamos lá. Mas o Senhor dizendo assim: eu tenho coisa nova para você. Coloque-se de pé. Talvez você já tenha ouvido de outras pessoas aquilo que eu vou te dizer, mas o Senhor me traz aqui nessa casa para te dizer e te reforçar isso mais uma vez, que Ele te vê como um imã na presença dEle. Ele está dizendo assim: eu coloquei dentro de você algo diferente para resgatar aqueles que necessitam da minha presença, porque o Senhor está dizendo: eu já coloquei nos teus lábios, eu tenho colocado. Quem sabe você está como Jeremias dizendo assim: ah, mas eu não sei falar. E o Senhor dizendo assim: só abre a tua boca, porque quem vai falar sou eu. Mas o Senhor está dizendo assim: eu estou cessando o sangramento. Ele está dizendo assim: eu estou cessando o sangramento. Sabe por quê? Porque isso aí está tirando toda a sua autoestima. Tu não acredita em tu mesmo. O Espírito Santo está dizendo: levanta a tua cabeça. Porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo a intenção do teu coração. O Senhor está dizendo: descansa em mim, porque eu já comecei a boa obra. Essa depressão que ia vir, eu já estou te blindando. Levanta a tua cabeça, faça-se olhar no espelho e dizer: Jesus me ama. Glória a Deus. Não olha para quem te aponta, não olha para quem te degrinha, não olha para quem sabe vai olhar para você e vai dizer: não sei se é, será que é? E o Senhor está dizendo assim: ei, eu vou tomar sobre ti uma unção que será derramada, e tu saberás que eu sou Deus quando eu te encher poderosamente, diz o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um aqui nesta casa. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.